Atos capítulo 8, nós vamos fazer uma leitura do verso 1 até o verso 25. Eu estive aqui no aniversário da igreja, acho que foi em março, né? Eu estava pensando, puxa, como já passou quase um ano. Para mim foi ontem, foi ligeiro, viu? E eu preguei naquela ocasião em Atos 1, do 5 ao 8. Eu não lembro o tema, mas eu lembro da passagem. E hoje eu vou pregar em Atos 8, 1 ao 25. Então, muitos irmãos dizem até o seguinte, que quando Atos 1, 8 não é obedecido, isto é, quando a igreja, ao receber o poder do Espírito Santo, não prega o Evangelho, fica acomodada, como os irmãos ficaram em Jerusalém, estava muito bem, obrigado, aí Deus envia Atos 8.1. E Atos 8.1 diz o seguinte, que Saulo aprovou a sua morte, a morte de Estevão, e no mesmo dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram muito por ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastava homens e mulheres e os colocava na prisão. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo à cidade de Samaria, Filipe passou a pregar-lhes Cristo. Unânimes, as multidões escutavam atentamente as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele realizava. Pois os espíritos saíram de muitos possessos, gritando muito, e vários paralíticos e aleijados foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Havia na mesma cidade certo homem chamado Simão, que praticava artes mágicas, causando a admiração do povo de Samaria. Ele afirmava ser de grande importância, e todos ouviam atentamente, desde o menor até o maior, dizendo, este é o poder de Deus que se chama grande poder, ele dizia, né? E davam-lhe atenção, porque já fazia muito tempo que ele os deixava admirados com suas artes mágicas. Mas, quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, deixaram de se batizar, tanto homens quanto mulheres, e até o próprio Simão creu, e sendo batizado, passou a acompanhar Filipe, admirando-se dos sinais e grandes milagres que eram realizados. Em Jerusalém, os apóstolos souberam que o povo de Samaria havia recebido a palavra de Deus, e enviaram-lhes Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, pois ele ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas haviam sido apenas batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simeão viu que o Espírito Santo era concedido pela imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo, dá-me também este poder para que aqueles sobre quem eu impuser as mãos recebam o Espírito Santo. Mas Pedro lhe disse, que tua prata siga contigo para a destruição, pois pensaste em adquirir com dinheiro o dom de Deus. Tu não tens parte nem responsabilidade neste ministério, pois o teu coração não é correto diante de Deus. Portanto, arrepende-te dessa tua maldade e roga ao Senhor, na esperança de que te seja perdoado o propósito do coração, pois vejo que estás cheio de amargura e em laços de maldade. Respondendo, Simão disse, rogai por mim ao Senhor, para que não me aconteça nada do que me disseste. Assim, depois de afirmar e anunciar a palavra do Senhor, voltando para Jerusalém, evangelizavam muitos povoados dos samaritanos. Amém, irmãos, até aí. Amém. Meus irmãos, conta-se que numa cidade pequena, onde as pessoas eram muito desconfiadas, um homem muito bom e muito rico resolveu abrir um restaurante, e ele abriu aquele restaurante e anunciou que ia abrir, mas para surpresa de toda a cidade, ele pôs uma faixa bem grande na semana da inauguração do restaurante, dizendo que toda a alimentação consumida ali seria de graça, que as pessoas podiam entrar, comer, beber e ir embora para casa sem pagar nada.
Aquele povo não acreditou. Primeiro dia não foi ninguém. O dono então preparou tudo e botou o filho dele na porta do restaurante para receber as pessoas. Todo arrumado, elegante, educado. E passou o segundo dia, nada, ninguém entrou no restaurante. O terceiro dia e a primeira semana e ninguém. O pessoal disse: não, tem uma pegadinha. Não é possível, de graça, um restaurante bonito desse, comida de boa qualidade, eles têm os melhores cozinheiros, eles tinham visto a louça nova chegar. Mas no oitavo dia, ia passando pela cidade um mendigo que estava procurando um lugarzinho assim para ver se encontrava alguma comida do lixo ou se alguém lhe dava algum prato. E, pasme, esse mendigo não sabia ler. Ele chegou então até a porta do restaurante e, para surpresa dele, foi muito bem recebido pelo garçom que estava na porta. E ele disse: pode entrar, meu senhor. Pode entrar? Pode. Ele achou estranho que não tinha ninguém, só os funcionários, mas ele entrou e o garçom disse: o senhor pode comer o que o senhor quiser. Ele se sentou na mesa e pediu o prato que queria, e comeu, e foi embora sem pagar. Meus irmãos, nós sabemos que um restaurante como esse não existe. Mas nós sabemos que Deus tem muito mais para nós do que o dono de um restaurante. Deus não se vende. Ninguém consegue comprar Deus. Como é que alguém vai dar uma coisa a Deus se Deus é o dono de tudo? Mas Deus se doa, Ele se dá. Esse é o tema que eu quero meditar com vocês hoje. Um Deus que não se vende, mas se dá. Deus, como dono de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, colocou o seu Filho Jesus com o maior amor do mundo, não na porta do restaurante, mas na porta da fé, de modo que Jesus é a porta para Deus e Ele também é o caminho para Deus. Quem quiser pode receber e beber de graça da água da vida. As pessoas estão com fome, as pessoas estão sedentas, as pessoas estão procurando naquilo que não satisfaz, comendo o pão que não alimenta, bebendo coisas que não satisfazem a alma, só satisfaz no máximo a carne, e botam a cabeça no travesseiro e não conseguem dormir, porque a culpa as persegue. Mas Deus, que não se vende, Ele dá perdão, Ele dá sua palavra, Ele dá seu filho, Ele dá alimento, Ele dá provisão, como o irmão estava lendo aqui. Eu vi um professor de hebraico falando, irmão, não só um, vi vários, falando que a melhor tradução para o Salmo 23, verso 1 seria: o Senhor é meu pastor, não me faltará. Quem não nos falta é Deus. É isso mesmo que você falou, não é somente um Deus da provisão, Ele é que não nos falta. Realmente, as coisas podem faltar, dinheiro, saúde, problemas não faltam, né? Mas Deus não falta. Deus está sempre conosco. E nessa passagem, tendo essa passagem como referência, eu quero ver com vocês 7 bênçãos que Deus nos dá totalmente de graça. Esse texto fala sobre o avivamento que houve na região de Samaria. E é interessante, porque Samaria fica ao norte de Jerusalém. Qualquer mapa dessas que tem na Bíblia, você pode perceber que Samaria fica mais ou menos no meio de Israel. Jerusalém ficou mais um pouquinho abaixo. Mas é dentro que Pedro e João desceram para Samaria. Como é que eles desceram? Se Samaria é ao norte, é porque Jerusalém é tida na Bíblia como a cidade do grande rei. É a Sião, é a cidade de Jesus, é a cidade de Davi. Então qualquer pessoa que sai de Jerusalém, não importa para onde vá, se vai para o sul ou se vai para o norte, ela desce, porque é como se Jerusalém fosse uma cidade elevada. Não é uma questão somente de mapa, porque quem vai para o norte sobe, né? Mas mesmo vindo do sul, quem sai de Jerusalém desce. E por conta da perseguição que aconteceu, uma perseguição permitida pelo Senhor, porque os irmãos não haviam obedecido a palavra de Deus, de pregar o evangelho em toda a região, Deus enviou uma perseguição e todos os cristãos, exceto os apóstolos, foram dispersos por onde Jesus disse que eles tinham que evangelizar.
foram dispersos pelas regiões de Judeia e Samaria. Essa é a segunda etapa do livro de Atos. E do capítulo 13 para frente, do 20 até o 28, é a pregação do Evangelho até os confins da terra. Então Filipe, que era um diácono, cheio do Espírito Santo, além de diácono evangelista, resolveu ir até Samaria e romper um pacto de maldade que havia entre os judeus, o pessoal do sul, e os samaritanos, o pessoal do norte, que há quase 1000 anos tinham uma má relação. Se os irmãos estão bem lembrados, o terceiro rei de Israel foi Salomão, e quando Salomão morreu, seu filho Roboão, que era um fanfarrão, decidiu aumentar e manter os impostos de Israel muito altos. Jeroboão reuniu o povo, foi falar com Roboão, e ele pediu 3 dias para dar uma resposta. Roboão pediu conselhos aos sábios, os experientes sábios do rei, e os sábios disseram: se você for servo desse povo, esse povo vai ser seu servo. É um princípio de liderança muito grande. Aí ele não gostou. Ele então mandou uma mensagem no WhatsApp da galera lá na sua época, a garotada, e aí o pessoal disse: que nada, você agora é o rei, bota para quebrar. O país estava pesado, impostos pesados. Salomão tinha feito uma péssima administração. Salomão morreu e deixou 1000 viúvas para o Estado sustentar. O Estado da Paraíba sustenta 2 ex-esposas de um só governador, que é o governador Cascunha Lima, que ficou irritado no debate contra o ex-governador Ricardo Coutinho, quando o Ricardo lhe disse isso. Não sei se vocês lembram, mas as ex-primeiras damas do nosso estado a gente tem que sustentar também. Não sei se vocês sabiam disso. Nós pagamos impostos para isso. Imagina sustentar 1000 mulheres. Israel é pequena. Será que ela vai ser, irmão? Uma aguinha? Acalmar um pouco? O calor? Israel então tinha 1000 viúvas para sustentar. Então houve uma revolução. E com essa revolução passou quase 1000 anos para os judeus e os samaritanos se relacionarem novamente. Aí em João capítulo 4, o Senhor Jesus foi lá, pregou em Samaria, mas ainda não havia rompido todo esse imbróglio. Então, com Filipe pregando em Samaria, tudo ficou resolvido. E aí eu quero destacar 7 bênçãos que o Deus que não se vende, mas se dá, nos dá nessa passagem. A primeira delas está no versículo 4. Deus nos dá de graça sua palavra. O versículo 4 diz: no entanto, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E entre eles Filipe estava anunciando a palavra de Deus. Quando Jesus ressuscitou, ele ordenou que fosse pregada a todos os povos a sua palavra e fossem feitos discípulos de todas as nações. Os cristãos então têm que retribuir aquilo que um dia lhe fizeram. Nos foi pregada a palavra de Deus. Então é obrigação da igreja, é uma santa obrigação pregar a palavra de Deus por onde quer que a gente vá. A palavra de Deus deve ser dada de todas as formas possíveis, de modo tal que a igreja se programe para anunciá-la, para pregá-la. A palavra de Deus pode ser dada de muitas maneiras. Alguns distribuem Bíblias, outros plantam igrejas, outros fundam escolas, ensinam a palavra de Deus para as crianças. Enfim, a palavra de Deus pode ser dada ao povo de Deus de muitas formas, mas ela sempre precisa ser pregada. Nós estamos vivendo uma época de muita dificuldade, onde é muito difícil encontrar alguém que realmente esteja pregando a palavra de Deus. Na internet, por exemplo, o que aparece de porcaria sendo pregado na brincadeira, irmãos. O
que tem de falso profeta, falso mestre, pregando supostamente a palavra, mas não, está longe da palavra, muito longe da palavra, não é brincadeira. Essas 2 últimas noites eu estava olhando no Instagram e tem um garoto, um adolescente, deve ter 12, 13 anos, supostamente profetizando, adivinhando que o cara vai fechar contrato, vai fazer aquilo. Tudo mentira. O garoto parece um bandido falando. Está sendo treinado por gente que pensa como bandido. Não é tão difícil de perceber. E uns cabras velhos, adultos, se deixando levar. Um povo que tem 30 anos de crente, se deixando levar por um garoto, um moleque que não tem um pelo no rosto. Meus irmãos, Spurgeon, o grande pregador batista, disse: Satanás enganou 1/3 dos anjos. Imagina o que ele vai fazer com a geração que não lê a Bíblia. Esse é resultado de quem não lê a Bíblia, de quem não estuda as Escrituras, de quem não frequenta escola bíblica, de quem não participa de culto de doutrina. Manda aquele moleque vir me enganar para ele passar vergonha. Manda ele vir. É ele e gente velha que só pensa em dinheiro. Não pregam a palavra, mas tem enganado muita gente. Meus irmãos, a igreja precisa pregar a palavra. Não é sobre a palavra, é a palavra. A função de um pregador é explicar e aplicar o texto bíblico. Essa é a principal função. A principal função, se um pastor não sabe pregar, ensinar nem aconselhar, ele não é pastor. Ele não é pastor. Porque visita qualquer pessoa faz, até um incrédulo faz uma visita, e às vezes faz mais bem feito do que um pastor. Dá um ombro para chorar, qualquer pessoa faz. Dá uma oferta, conseguir uma cesta básica, qualquer um faz. Aliás, muitos espíritas fazem melhor do que nós. Eu sei que eu tenho família que faz isso, mas pregar a palavra só a gente pode fazer, irmãos. E Deus espera isso de nós. Deus espera isso de nós. Deus nos dá a sua palavra de graça. Meus irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas no mundo atualmente há cerca de 2 bilhões de pessoas, 2 bilhões, que nunca ouviu falar no nome de Jesus. Não sabe quem é Jesus. Não é como um incrédulo aqui no Brasil, não. Ele sabe quem é Jesus. Ele desfruta dos feriados religiosos, da Semana Santa, do Corpus Christi, do Natal. Não. Nos países muçulmanos, em alguns países asiáticos também, as pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Não fazem a menor ideia que Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós temos um privilégio. Hoje pela manhã eu estava dando aula de casa mesmo pela internet. E aí, eu disse: que privilégio poder começar a semana estudando a palavra de Deus nesses lugares onde é proibido ser cristão. Está muito agitadinha, irmão. Deu uma acalmada nela aí. Nesses países onde é proibido ser cristão, as pessoas não têm seminário para ir, não tem livraria evangélica, não pode comprar um livro de estudo, como a irmã compra sempre, ela estava me dizendo. Não tem uma igreja, muitas vezes. Às vezes um missionário dá um treinamento lá, e é às escondidas, irmão. Às escondidas, porque é proibido. Se pegar, eles matam. Deus, porém, nos deu sua palavra de graça. Tinha alguém cobrando ali na porta para você entrar aqui hoje? Não tinha. Não tinha, nem vai ter. Tá bom? Deus nos deu sua palavra de graça. A segunda bênção que vemos nesse texto é que Deus nos dá Jesus Cristo de graça. O versículo 5 diz: e descendo a cidade de Samaria, Filipe passou a pregar-lhes Cristo, Jesus. Essa é a pregação do Evangelho no Novo Testamento. Os apóstolos, no caso um diácono e evangelista, não pregava placa de igreja nenhuma. Naquele tempo não existia.
Mas mesmo que existisse, eu sou de uma igreja, da igreja Nazareno, prego em várias igrejas, para a glória de Deus, aqui já preguei várias vezes, e que bom, eu já preguei em outros lugares, onde o Fábio pastoreou também, a gente se conhece há muito tempo, nós fizemos seminário juntos. Meus irmãos, todas as pregações no livro de Atos, todas, são sobre Jesus. Porque o livro de Atos descreve um período de aproximadamente 30 anos da história da igreja. Menciona mais ou menos 75 pessoas, o livro de Atos. Então, o livro de Atos não registra o dia a dia da igreja, de uma igreja, é culto de oração, culto de doutrina, escola bíblica, não tinha essas coisas assim. Mas não registra o dia a dia de uma igreja. O livro de Atos menciona, descreve para nós qual era a prioridade da igreja nos 30 primeiros anos. Era expandir o reino de Deus. Por exemplo, o crescimento da igreja local não era uma preocupação dos irmãos no primeiro século. A gente só vê 2 momentos que a igreja cresceu muito em Atos: 3.000 pessoas no dia de Pentecostes, e depois 5.000 pessoas se convertem uma vez só. Depois disso, não são multidões que se convertem, nem são mencionadas, mas missionários são enviados. Missionários são enviados. O que é que eles queriam pregar? Cristo. Ele não cobrou nada pela salvação. Só Ele pode salvar. Ele salva qualquer pessoa que se arrepende. Cristo, de graça. Faz poucos dias, o falso mestre Edir Macedo, que defende abertamente o aborto, por exemplo, só é botar no YouTube que você vai encontrar, que já disse que, apesar de Jesus ter transformado água em vinho, aquilo não significou nada para as pessoas que estavam naquela festa, mas as pessoas que forem para a sua igreja vão ter sim uma vida transformada. E recentemente, não sei quantos viram isso, as pessoas começaram a aplaudir uma pregação que ele fez. Ele disse: o Espírito Santo não quer palmas não, irmãos. O Espírito Santo quer que você dê dinheiro para a gente pagar as contas. Não há algo diferente de esperar dele. Eu não me surpreendo, não mais. Irmãos, a mensagem da igreja deve ser uma só: Cristo. Nós somos chamados para ser testemunhas de Cristo, não nosso mesmo. Mas eu quero contar como foi minha conversão. Pois seja discreto. Paulo foi discretíssimo. Não há em toda a Bíblia um só relato de alguém que fale sobre o seu caso de conversão, que fique mencionando pecados em detalhes. Eu saía com tantas mulheres, eu usava tantas drogas, eu roubava, eu estuprei, eu sequestrei, eu assaltei banco. Tem isso na Bíblia não, irmãos. Aliás, isso é até proibido de se falar na igreja. Quer ver só? Efésios capítulo 5, versículo 3 e 4. Efésios capítulo 5, versículos 3 e 4. Mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém a santos. Nem haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, pois essas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, haja ações de graças. Nem se nomeie no vosso meio. Nós não fomos chamados por Deus para testemunhar da nossa história, mas para testemunhar de Cristo. Vocês vão receber o poder do Espírito Santo e serão minhas testemunhas, Jesus disse. A igreja tem que pregar Cristo. A igreja tem que pregar usos e costumes. Isso é besteira. Não salva ninguém, não transforma ninguém. Às vezes transforma, para pior. Um religioso, farisaico, sem amor no coração, sem misericórdia. Quando a transformação vem de dentro, tudo muda, irmãos. Tudo muda. Agora botar uma capa, não pode tirar bala, não pode jogar bola. Parece que servir a Deus é a pior coisa do mundo. Pode, irmão. Esse mundo que Deus fez foi pra gente. Pode namorar, pode jogar bola. Façam tudo para a glória de Deus. Se divirta, assista a sua série da Netflix, descanse, cochile no domingo, trabalhe, gaste bem o seu dinheiro, goste de viajar, viaje, goste de ir para a consciência cristã, vá,
gosta de comprar livro? Compre, pague suas contas. Não deva nada a ninguém ao seu amor. Seja um bom cristão, obedeça a Bíblia, mas não deixe ficar armadilha, não deixe ser escravo de homens. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Para a liberdade. Servir a Deus é ser livre, não só do pecado, mas da falsa religiosidade. Filipe pregou Cristo. Olha o que aconteceu quando Filipe pregou Cristo. Deus então mostra a terceira bênção que nos dá de graça. Versículo 6. Acompanhe comigo, verso 6. Unânimes, as multidões escutavam atentamente as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele realizava. Sinais são milagres. São milagres. Pelo poder de Deus, Filipe realizou milagres em Samaria. Augusto Nicodemo diz que só quem fazia milagres no livro de Atos eram os apóstolos. Não é verdade, Nicodemos. Olha aqui, Filipe nunca foi apóstolo. Deus usa quem Ele quer, irmãos. Não é quem os homens querem, não. Deus usa qualquer um. Ele não usa só o pastor, o líder, o cara que é famoso, não tem isso não. Deus não faz exceção de pessoas, nem para a salvação, nem para a sua obra. Deus usou Filipe, que não planejou plantar uma igreja, foi disperso pelo vento do Senhor, pelo sopro do Espírito Santo, e operou milagres ali. Há muitos irmãos que dizem o seguinte: por que hoje em dia há tão poucos milagres? Nós vemos tão poucos milagres, enquanto na Bíblia a gente vê milagre toda hora. Não, irmãos, isso não é verdade. Se você ler bem o livro de Atos, por exemplo, que registra mais ou menos um período de 30 anos, não dá 30 milagres registrados em Atos. Não dá. No capítulo 2, o Espírito Santo, Jesus batizou as pessoas com o Espírito Santo. E Pedro pregou, uma multidão se converteu. No capítulo 3, Pedro e João estavam entrando no templo e curaram um coxo. No capítulo 4, também teve milagres, uma oração que foi respondida por Deus com um terremoto. Dorcas foi ressuscitada pelo apóstolo Pedro. Os milagres continuaram acontecendo. Aqui no capítulo 9 também aconteceu. No ministério de Paulo, uma vez Paulo enviou lenços, e esses lenços foram usados por Deus para as pessoas serem curadas. Uma vez Pedro passou em Atos capítulo 5 e a sombra dele curou, uma vez só. Paulo ressuscitou Eutico. Tem muita gente dizendo que quando o pregador está cheio do Espírito, o povo não dorme. Paulo estava cheio do Espírito e Eutico dormiu, porque estava cansado, isso é natural. E dormiu e morreu, embora tenha sido ressuscitado. Então isso é normal. Mas irmãos, tem mais alguns milagres. Mas vejam só, quem aqui já viu ou já recebeu um milagre? Diga amém, por favor. Amém. Meus irmãos, quem já viu mais de um milagre? Vários. Diga amém, eu já vi. Amém. Será que aqui não tem mais milagres registrados entre nós do que tem no livro de Atos? Tem sim. E na Assembleia de Deus, que eu passei por duas aqui pertinho, eu acho que tem uma grande aqui na rua, você tem uma, né? E os irmãos lá, será que não receberam milagres? E os irmãos de outras igrejas aqui da cidade? E hoje nós somos cerca de 2 milhões de pessoas no mundo, cristãos. Só eu, irmão, já vi muitos milagres, uns 50. Eu congreguei com um irmão que já morreu e ressuscitou. Ele tem atestado de óbito, tá? Foi o médico que fez, declarando que ele morreu. Não foi um desmaio, não. Eu já soube de mais 2 casos. Um aluno meu, missionário africano, Deus usou ele para ressuscitar uma menina em Guiné-Bissau, uma menina de 12 anos. O pessoal estava triste, no meio do velório, Deus disse: vai lá, levante. Ela é um negão forte. Ele levantou a menina, Deus ressuscitou a menina, todos ouviram o evangelho naquela comunidade. Outra irmã, foi aluna minha de uma pessoa de Goiás, Deus ressuscitou o irmão dela. E outras histórias. Então tem gente que não acredita nos milagres, que diz que todos os milagres da Bíblia é mentira. Jesus não transformou água em vinho. Eu nunca vi, mas eu acredito.
Eu sei, irmãos, que Deus multiplicou, Jesus multiplicou pães e peixes. E eu vejo isso muitas vezes na minha casa, Jesus multiplicando a feira. Você vê também isso na sua casa? Quantas vezes, eu vou fazer 13 anos de casado agora em março. Eu já vi isso muitas vezes na minha casa. Quando era solteiro também, morava com meus pais. Quantas vezes eu fui curado, eu tinha um problema nos 2 joelhos. Quando era garotinho, adolescente, eu não podia ajoelhar. O médico jogava bola, sempre gostei muito. E o médico disse: é melhor você proteger o joelho, porque se você levar uma pancada, você pode ficar aleijado. Você vai ter que tomar esse remédio aqui. Eu tinha 13 anos, mais ou menos, até os 18, 19 anos. Eu era novo convertido, estava cheio de fé. Quando saí da consulta, estava com minha mãe, eu disse: mãe, eu vou orar, eu vou pedir a Deus que me cure. Ela respeitou. Tá bom, meu filho, então não vamos comprar nada não. Cheguei em casa, fala com seu pai. Aí minha mãe falou com meu pai. Eles respeitaram a minha fé. Eu orei e Deus me curou, irmãos. Nunca mais eu senti uma dor no joelho. Está aqui, é bem pontiagudo, tem uns ossos assim para fora. Nunca levei pancada nenhuma, nunca ajoelho, nada de dor. Então, na verdade, Jesus disse que quem crê nele, obras maiores fará, não menores. E Pedro, no dia de Pentecostes, disse que naquele dia estava se cumprindo a profecia do profeta Joel, que o Espírito Santo vai derramar mais poder e não menos. Eu já orei por uma mulher no meio da rua e ela ficou curada. Deus nos deu a graça de orar por um rapaz que tem que refazer uma cirurgia dos ossos da face. Ele fez o exame, a médica disse: vai ter que fazer novamente a cirurgia lá em Santa Rita. Eu disse: não vai. Deus me deu fé na hora e disse: diga a ele que não vai precisar. Aí eu disse: não vai não, meu filho. Eu comecei a rir com aquela paz que o Espírito Santo dá. Aí eu disse: vá lá, refaça o exame, você vai ver que não vai precisar. Aí eu orei por ele com os irmãos da igreja, uma igrejinha bem pequenininha, bem menor que essa. Ajoelhei com ele na frente da igreja, os irmãos oraram, ele foi lá fazer o exame, estava tudo coladinho, irmãos, o rosto dele. Jesus faz milagres, irmãos. Você está aperreado? Você aperreia não. O que é difícil para Deus? Há 1 ano e meio eu estava quase morto. Não sabia se voltar a pregar. Eu não conseguia ler a Bíblia. Não conseguia estudar. Tive que parar todas as aulas. Tudo. Estou aqui. Estou feliz. Acham que eu estou nervoso aqui? Eu estou preocupado? Pareço estar nervoso? Estou tranquilo. Porque Jesus faz milagres. Deus nos dá milagres como? De graça. Qualquer pessoa que cobre 1 centavo por uma oração ou algo do tipo, saiba, foi Satanás que enviou essa pessoa. Deus não se vende. Eu estava na igreja de Nazaré, lá em João Pessoa, nos bancários, faz uns anos isso. Estava conversando com 2 amigos, ia começar uma aula, que eu dava um curso lá, acho que era nas segundas-feiras. Aí estava esperando começar o horário, chegar os irmãos, e a gente conversando, 2 queridos irmãos. Aí chegou um senhor lá, pedindo oração. Ele disse: olha, eu tenho um problema de saúde. Ele descreveu o problema, e eu sei que aqui é uma igreja, então eu vim para ser curado, e eu quero que vocês orem. Eu disse: olha, o senhor já procurou um médico? Já procurei um médico, já fui aqui, já fui acolá, eu só saio daqui quando eu for curado. Eu disse: opa, não é assim. Eu disse: olha, meu senhor. Aí os meninos iam começar uma oração. Eu disse: não, peraí, deixa eu que eu falo. Aí eles confiaram em mim. Eu disse: veja só, amanhã, na terça-feira, tem um culto de oração lá. Tem um culto de oração aqui na igreja, começa de 2 da tarde, vai até a noite, tá? Tem um intervalozinho para o lanche, vai até a noite. Se o senhor quer mesmo ser curado por Deus, amanhã vem aqui, se humilhe na presença dele, venha em jejum, passe a tarde e a noite orando aqui, que talvez Deus tenha misericórdia do senhor, porque ele tem obrigação nenhuma não, de curar nem o senhor nem ninguém. Eu lembrei na hora, irmãos, de Naamã, cheio de pompa. Eu sou o general, eu vou lá falar com aquele profetinha lá. Por quê? O pessoal: não, rapaz, vai lá, não tem nada para fazer. Vai lá, diga ele que deu de 7 mergulhos no Jordão. Como é? O cara nem veio falar comigo. Mandei dinheiro, mandei umas autoridades na frente. Não vou não.
Diga lá, se ele quiser, dê 7 mergulhos lá. Vá, rapaz. Ele deu 6 mergulhos, irmão. Não aconteceu nada. Se Naamã não tivesse dado o 7º mergulho, se humilhando diante de Deus, Deus não ia curá-lo. Aí eu disse: é o seguinte, meu senhor, nós não vamos orar pelo senhor. Não vai orar? Disse: não vou não. E tem mais, aqui não tem curandeiro não. Nem eu vou orar, nem os meninos vão orar. Se o senhor quiser, venha orar o senhor amanhã. Porque o senhor, estou precisando, é o senhor. E eu não sou Deus não. Se Deus quiser, ele cura. Ele ficou chateado. Não orei, nem deixei os meninos orar. Quando ele saiu, eu disse: cara, Deus não se vende não. Ele pensa que aqui é o quê? É um terreiro de macumba? Que ele vai encomendar um trabalho? Está com muita arrogância. Deus exige os soberbos, ele dá graça aos humildes. Não vou orar por esse arrogante. E mandei ele embora. E não me arrependo. Deus nos dá de graça, irmãos. Deus nos dá de graça. Sabe essa história? Você é dizimista, vem que eu vou orar por você. Isso é um falso profeta, irmão. Isso é um falso profeta. Isso é um cabra safado. Não tem outro nome não. Isso é uma alma cebosa. Não foi Deus que enviou essa pessoa. Quanto foi que Filipe cobrou? Quanto foi que Jesus cobrou? Quanto foi que Jesus mandou cobrar? Em Mateus 10:8, Jesus diz: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. É de graça, irmãos, é de graça. Em quarto lugar, Deus nos dá libertação de graça. Depois que começou esse avivamento, Filipe orou, pessoas foram curadas, e no verso 7 nós lemos o seguinte, acompanhe: pois os espíritos impuros, demônios, saíam de muitos possessos, gritando muito. Geralmente é assim mesmo, e vários paralíticos e aleijados foram curados. O Senhor liberta. Jesus liberta de qualquer pecado, liberta das drogas. Às vezes demora, mas às vezes ele liberta na hora mesmo. Eu estudei com um irmão no seminário, que hoje é pastor, e ele usou cocaína vários anos. Era um gerente de banco em João Pessoa, tinha grana. Na sexta-feira ele deixava a esposa e o filho na igreja, que eram crentes, ia para a gandaia, usar drogas e se prostituir. Ele mesmo disse para a gente lá no seminário. Um dia o filho dele, revoltado, criança, vendo aquilo, ele só voltava no domingo para casa, para dormir e trabalhar na segunda-feira. Um dia o filho dele, revoltado, pegou, achou um saquinho de droga, jogou no vaso da descarga. Ele quase mata o moleque numa surra, quase mata. Um dia, depois de muitos anos, sua esposa e seus filhos orando por ele chegou cedo lá na praia onde ele se encontrava com a cambada dele, e o pessoal demorou para chegar. Ele olhou para o mar, olhou para a praia, viu aquelas pessoas felizes, as famílias brincando, aquela alegria, a criançada correndo. Ele disse: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Foi para casa, se ajoelhou, orou e disse: eu estou entregando minha vida ao Senhor agora. Ele disse: nunca mais eu pus droga na minha boca, nunca mais eu senti vontade. Eu sei que não é assim com todo mundo. Tem gente que precisa ir para a clínica, que luta muito, cai, demora alguns anos, perde parte da memória. Eu já tive alunos assim, que disseram: pastor, professor, que bom, o senhor tem uma boa memória. Realmente, para a glória de Deus, Deus me deu uma boa memória. Enfim, eu treino também, mas eu sei que é o dom de Deus. Ele disse: eu lamento, professor, porque eu usei droga há 20 anos e eu não consigo decorar as coisas. Tem consequências, irmãos. Eu nunca bebi, nunca fumei, nunca usei droga. Deus me livrou, mas nunca está perdido. Jesus salva. Amém. O seu parente que está no álcool, Jesus pode libertar. Amém. O seu parente que não é crente, Jesus pode libertar. Amém. Meus irmãos, eu já fui a alguns avanços missionários que eu vi cenas como essa que Filipe viu em Samaria. Cenas de pessoas que estavam numa casa, trancado numa casa, preso numa cadeia que a família teve que fazer com grades grossas, porque quando ela saía, batia em todo mundo na casa. Uma mulher magrinha desse tamanho, dava nos homens da rua todinho. Pessoa endemoniada. Médico não resolve,
Psicólogo não resolve. Só quem resolve é Jesus. E os missionários pregaram, explicaram a situação, oraram e a pessoa foi liberta. Mas quando o demônio sai de uma pessoa, ela tem que preencher o seu coração com Jesus Cristo. Porque o próprio Jesus ensinou que quando o demônio deixa uma pessoa, se ele vai embora, depois ele volta e não está habitada pelo Espírito Santo, ele volta e traz mais 7 para habitar aquela pessoa. E o seu segundo estado é pior do que o primeiro. Então, não brinque. O mundo espiritual é uma realidade. Não brinque com forças ocultas. Infelizmente, todos conhecem a Ilhandra, muita gente conhece, como uma cidade de feitiçaria. Mas Jesus tem poder para quebrar a feitiçaria. O poder do Evangelho é maior do que tudo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. 1 João 3,8 diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, quando o Evangelho chega no lugar, ele é prioridade. As pessoas abrem o coração, Jesus entra e transforma. Jesus salva, ele liberta. Em Marcos 16,9 diz que Jesus ressuscitou e apareceu para Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios. Maria Madalena não é aquela mulher adúltera de João capítulo 8. Aquela mulher não tem nome, não aparece como dela, não tem nada a ver com Maria Madalena. Quem disse que era ela foi um papa e não sabe interpretar a Bíblia. Em Marcos capítulo 5, verso 18, a história daquele homem, o endemoniado gadareno, diz que quando ele foi liberto, ele quis ficar pertinho de Jesus. Ele queria ir embora com Jesus. Jesus disse: não, fique aí. Ele tinha que ficar lá em Gadara para pregar o Evangelho para os outros, para servir como testemunho do poder de Jesus, do poder libertador. E Marcos relata, irmãos, que nem as correntes conseguiam prender aquele homem, porque as pessoas possessas por espíritos malignos têm um poder descomunal. Meu pai trabalhou no hospital psiquiátrico em Campina Grande. Ele era segurança. Papai era muito forte, era grande, 120 quilos. E ele contou as coisas que ele viu nesse hospital psiquiátrico. Em uma ocasião, irmãos, pasmem, tinha a ala dos doentes mais perigosos e ficava um só em cada quarto. Papai chegou perto de madrugada, que ele era vigilante, e ouviu 4 pessoas conversando. Disse: que é isso? Quem foi o maluco que botou 4 aqui? Vão se matar. Papai abriu, olhou, só tinha uma pessoa lá dentro. 4 vozes. Ele disse: não, estou ficando doido. Chamou outro cara que trabalhava com ele à noite e disse: fulano, quantas pessoas tem aqui? Escuta, o cara ouviu 4 pessoas. Pois olha, só tinha uma. Demônios circulando lá. Muita gente que é doida, na verdade é endemoniada, irmãos. Muitos anos depois de meu pai trabalhar nesse mesmo hospital, quando eu me converti no ano 2000, um grupo de jovens, um grupo de irmãos de maneira geral, ia um dia na semana evangelizar nesse hospital. Papai já não trabalhava lá há muitos anos. E chegavam dizendo a quantidade de possessões que tinha lá. Aí eu conversei com meu pai, que leu a Bíblia várias vezes já, e não era crente nessa época, frequentou a igreja, mas não ficou firme. Mas ele acreditava, ele disse: pois é isso mesmo, eu vi isso lá. Então, às vezes, muita gente que parece ser doida, não é. Tal remédio resolve, a pessoa consegue trilhar a vida direitinho, tudo bem. Doença mental existe, mas às vezes é alguém que teve um envolvimento com a feitiçaria, é alguém que não está na proteção de Jesus e foi vítima de feitiçaria. Mas você já viu no Novo Testamento alguém fazer uma oração de quebra de maldição? Não tem. Tudo que o Novo Testamento diz, tudo não, tem muita coisa, mas a principal questão que o Novo Testamento diz sobre isso é o seguinte: não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Precisa mais? Meus irmãos, a única maneira de quebrar a maldição com as trevas é recebendo Jesus na sua vida. É a única, e não precisa de mais nada. Às vezes alguém que é cristão ainda luta, porque os espíritos malignos perturbam. Eu sei disso. De vez em quando eu sinto que estou sendo assediado por demônios. Uma vez eu estava em João Pessoa, estava com minha esposa lá, e não lembro bem a data, enfim.
A gente estava morando em Recife e eu tive um pesadelo. Ela estava muito doente, estava com muitas dores nesse dia. E eu fiquei preocupado com ela e eu tive um pesadelo que eu estava dirigindo o carro e eu ia bater o carro. Eu acordei muito assustado. E aí no outro dia eu estava nervoso para dirigir. E eu fiquei perturbado, quase bati no carro. Paramos, oramos, fiquei mais tranquilo. Mas eu só fiquei tranquilo quando cheguei em casa. E eu sei o que aconteceu. Perturbação demoníaca. Mas passou, irmãos. Vim tranquilo, vou voltar tranquilo com a graça de Deus. Mas Jesus dá libertação. Então você que é cristão, é livre, não é habitado por espírito maligno. Não viva como se fosse habitado por um. Porque tem crente, meus irmãos, que não é endemoniado, mas parece que tem vontade de ser. Porque inferniza a vida das pessoas, só faz aperrear. É o crente que mais dá problema na igreja, fofoca, só ele quem faz, tudo bota defeito, no dia de ajudar não chega. Ano retrasado, eu estava dando aula, ano passado, numa igreja lá em Jaboatão dos Guararapes. Igrejinha desse tamanho, muito arrumadinha, os irmãos calorosos, fervorosos no curso de teologia. E aí estava se aproximando do aniversário da igreja, o pastor decidiu fazer um batistério atrás do altar. Aqui tem também, né? Pronto. E aí os irmãos estavam lá cavando e tal, e poucos membros. Aí os homens da igreja, depois que voltavam do trabalho à noite, iam trabalhar lá. Aí teve um feriado que eles emendaram no final de semana. As irmãs, a esposa de um deles, né, decidiu fazer o seguinte: um bom almoço para os irmãos. E eles trabalhando, cavando lá. Aí levavam lanche, aquela coisa maravilhosa, né, que as irmãs fazem, comida boa. E eu comi muito lá, né, lanchava lá no dia de aula. Meus irmãos, aí um dia eu cheguei para dar aula, era na segunda-feira. Elas estavam tão tristes, era quase só mulher no curso. E eu disse: o que foi que houve? Vocês estão meio abatidas, vocês estão tão falantes, animadas? Ah, pastor, umas coisas, viu? O que foi? Diga, rapaz, se descabule não. Não, os irmãos aqui, contaram a situação, né? Cavando aqui, o poço, o batistério e tal. Chegou um irmão, disse: vocês agora são babona do pastor e desse irmão também? Rapaz, elas ficaram tudo tristes. Ela disse: como é? Veja só, vocês são babona do pastor? Não, isso. Vocês também sabem disso. Vocês são babona dos irmãos, vocês amam os irmãos, inclusive seu marido, né? Não, babona não. Quero ajudar, não posso cavar. Quem cava são eles. Faça comidas. Manda esse irmão para baixo da égua. Quando ele vier, diga: cala a boca, irmão, só fala besteira. Diga desse jeito. Se ele achar ruim, diga que foi eu que mandei. Sou o professor que disse, eu sou Bruno. Daqui a pouco o pastor vem, que o pastor da igreja sempre ia lá, dava uma palavra e tal. Quando o pastor chegou, eu vou falar com ele. O pastor chegou e disse: meu pastor, meu querido irmão, quando o irmão fulano vinha aqui, ele está perturbando essas irmãs, está desanimando. Parece Sambalate, tentando desanimar Neemias. Meus irmãos, meu pastor, bota isso para fora. Quando ele falar, manda ele calar a boca. Bota em ordem, pastor. O senhor não está vendo não o que ele está fazendo? Está destruindo a fé e o ânimo dos irmãos. Tem gente que é assim, não é endemoniado, não sei se é, mas gosta de agir como se fosse. Sabe o que acontece muitas vezes, irmão? É melhor ser chamado de mal educado do que ficar desanimado diante do infeliz desse. Se vier, meu amigo, eu boto fora. Conto 2 vezes não. Ah, você é sensato. Pois você é muito pior. E cai a boca. O diabo sabe para quem aparece, irmão. O diabo sabe para quem aparece. Cadê que ele veio falar nas minhas aulas? Eu dei a aula inaugural lá. Todo mundo disse: ó, irmão fulano, né? É nova. Aí eu pensei comigo: meu amigo, eu não tenho medo da minha mulher, vou ter medo dele. Então não maior do meu lado. Não. Eu pensei, né? Não falei nada. Ele é nó para vocês, que não bota ele no lugar dele. Se ele atrapalhar a minha aula, eu boto para fora. Minha aula ninguém atrapalha não. Comecei a falar, levantou a mão, disse: pô, não.
Como é isso? Eu disse, não, como eu falei, as perguntas vão ser só no final. Daqui a uns 10 minutos eu falando isso. É pergunta, irmão? Posso não? Pode não. O professor sou eu. Pergunta só no final. Quando terminou, eu disse, não, irmão, só pergunta. Eu esqueci isso. Da próxima vez anote para não esquecer. Graças a Deus não ficou na turma. Então, irmãos, a gente tem que saber lidar com as pessoas. Leia Provérbios. Provérbios ensina tudo isso. Não é coisa da minha cabeça, não. Em quinto lugar, irmãos, Deus nos dá alegria de graça. Versículo 8 diz isso. E houve grande alegria naquela cidade. Imagina, você está fazendo a obra de Deus. Chegou um para perturbar. Vocês são tudo babão. Sou não, irmão, vai embora. Não quer ajudar, não atrapalhe não. Vai embora, Sambalate. Faça igual Neemias. Vem cá para eu conversar um negócio com você. Eu estou muito ocupado. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem você é também. Eu não vou não, eu estou ocupado, viu? Vá para lá. É isso. Aí a gente quer fazer a obra de Deus com alegria, irmãos. Por que tem muita gente que se desvia? Porque desanima. E muitas vezes desanima porque não atenta para que são pessoas que estão desanimando ela. Mas tu viu o que o pastor disse? Tu viu o que ele fez? Não, o que foi? Sim, tu não erra não. Meu irmão, a Bíblia diz: se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele sozinho. Recentemente um pastor pecou contra mim, botou umas coisas no grupo do WhatsApp que não era verdade. Eu fiquei com ódio. Não, eu vou ligar para ele, mas não posso ligar agora, vai dar problema se eu ligar agora. Esperei uns minutos. Vou ligar. Pastor, tudo bem? Oi, meu filho, tudo bem? Eu vi o que o senhor escreveu. Aquilo ali está errado, senhor. Eita, me desculpa, eu devia ter falado com vocês. Deveria mesmo, eu não gostei. Conversamos. Passou o ódio. Tudo foi resolvido. Se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele sozinho. Não leva fofoca não. Vamos parar com isso. Vai até ele. Agora, se ele pecar, irmão, não é se ele disser: eu não gostei das cores da bolinha da gravata do pastor. Paciência, né, irmão? Vamos ter maturidade, né? Nem todo mundo tem que gostar da gente, não. Mas o Evangelho traz alegria. Igreja feliz é igreja que trabalha. Eu já notei isso. Igreja que não trabalha é quem mais perturba, é quem mais dá trabalho. Você quer ver? Por que a Assembleia de Deus abre uma igreja em qualquer lugar, lota? Porque eles trabalham, eles oram, eles evangelizam. É isso. Já imaginaram se eles fizessem um bom discipulado mesmo? Não tinha gente desviada não, irmão. Mas cresce. Eu viajo por todo canto, vejo na estrada, às vezes não tem quase casa. Tem uma Assembleia de Deus lá em cima no monte. Tem, e o povo vai, porque eles trabalham. Aí agora a igreja que não trabalha, fica todo mundo querendo dar pitaco. Eu não gostei desse branco, devia ser branco no gelo, devia ser branco tal. Bom, pelo amor de Deus, está na tua casa não. Na igreja, a gente tem que fazer o que é melhor para a igreja. A gente manda em tudo na nossa casa. Na igreja não. Na igreja tem que fazer o que é melhor para o corpo de Cristo. Tem que abrir mão. Isso aí não é o melhor não, eu não gostaria, mas é o melhor para os irmãos. É o melhor para os irmãos. Então tem culto, tem programação que eu não vou na minha igreja, que não dá. E o que é que eu digo? Vão lá, não posso ir, vocês podem. Eu vou quando eu puder. E Deus nos enche de alegria, irmãos. Quando a gente trabalha para Ele, enche ou não enche? Deus dá alegria. A alegria em fazer a sua obra. Deus vai te dar alegria de novo, irmão, você fazer a obra de Deus. Busque a Ele, que Ele dá alegria. Houve naquela cidade grande alegria, porque quando o poder de Deus chega, o Evangelho chega, chega a alegria de Deus. Em sexto lugar, irmãos, o penúltimo, Deus nos dá de graça o seu Espírito Santo. Leia comigo do versículo 14 ao 17. Em Jerusalém, os apóstolos souberam que o povo de Samaria havia recebido a palavra de Deus e enviaram-lhes Pedro e João, os quais tendo descido oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois ele ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas haviam sido apenas batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo.
Meus irmãos, isso que nós estamos vendo aqui, que eles receberam o Espírito Santo, eu entendo que foi na verdade o batismo com o Espírito Santo, porque não é possível ser crente sem ter o Espírito Santo, não é isso? O próprio Paulo escreveu, né, em Romanos capítulo 8, que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E o Espírito Santo é dado ao crente no momento da sua salvação, quando ele se converte, a pessoa recebe o Espírito Santo. Então, na verdade, Pedro e João estavam perguntando se eles tinham sido batizados no Espírito Santo. Eles, não, a gente só foi batizado em nome de Jesus. Tá bem. E eles oraram e puseram as mãos e eles foram batizados com o Espírito Santo. Mas olha, nesse texto aqui não diz que eles falaram em línguas, porque nem todo mundo que é batizado com o Espírito Santo fala em línguas, não. Alguns falam, outros não falam nunca. Eu nunca falei, mas fui batizado com o Espírito Santo. Eu tinha 15 anos quando isso aconteceu. Eu estou com 38 hoje. E meus irmãos, embora eles não tenham falado em línguas, aconteceu alguma manifestação lá, física, ou uma alegria muito grande, em épocas de avivamento, não no dia a dia da igreja, mas em épocas de avivamento, são normais manifestações físicas. Pessoa tem muita alegria e pular de alegria na presença de Deus, não é no meio do culto, atrapalhando toda hora a pregação, não é isso, é na hora devida, da oração. Nós somos seres emotivos, nós nos alegramos, nós cantamos antes da pregação geralmente, para repousar o espírito, para preparar a alma, não é isso? Então, já recebeu a presença de Deus tão grande que deu vontade de sair correndo? É isso. Alguma coisa aconteceu ali, nós não sabemos exatamente o que. E eles receberam o Espírito Santo. Quanto foi que Pedro e João cobraram? Nada, porque tudo que vem de Deus é de graça. Deus não se vende, Ele se dá. Ele se doa, melhor ainda. Então Simão queria comprar o poder do Espírito Santo, o mágico. Ele dizia que era importante lá em Samaria, já tinha enganado muita gente. Ele só falou, esse truque eu não sei fazer, eu só quero um truque. Aí, meu amigo, veja só, ele encontrou dele, né? E aí, irmão, em sétimo lugar, Deus nos dá novas oportunidades. Veja comigo, do verso 21 ao 24. Pedro diz para ele: tu não tens parte nem responsabilidade neste ministério, pois o teu coração não é correto diante de Deus. Portanto, arrepende-te dessa tua maldade e roga ao Senhor, na esperança de que te seja perdoado o propósito do teu coração, pois vejo que estás cheio de amargura e em laços de maldade. Respondendo Simão disse, agora Simão não é Pedro, né? É o mago. Rogai por mim ao Senhor, para que não me aconteça nada do que me disseste. O que Deus está fazendo aqui, entre Pedro, o apóstolo, e Simão, o mago, é dando uma oportunidade nova a ele. Porque vejam só, ele ofereceu uma grande quantia de dinheiro aos apóstolos, para que ensinassem aquele suposto truque. Hoje em dia, irmãos, não ia faltar igreja para Simão, não. O Valdemiro ia dizer, vem cá, a mão de Deus está aqui, traga a sua oferta. Você quer dar uma oferta? Venha. Foi o que Jesus ensinou. Dê tudo que você venda, tudo que você tem, dê aos pobres. Não precisa do seu dinheiro, não. Hoje em dia, muitos pastores que são falsos, todos eles que dizem isso, dizem, traga a sua oferta para essa igreja que você vai ficar rico. Mas pastor, não posso estar na outra igreja? Não, tem que ser aqui. Isso é mentira, irmãos. Será que tem que ser tão inteligente para saber que isso é mentira? Essas pessoas pobres continuam frequentando a igreja da graça, a igreja universal e essas outras igrejas que prometem riqueza e prosperidade. A pessoa está na igreja e vai ficar rica, sem trabalhar nem nada. Isso é mentira. Essas pessoas frequentam a mesma igreja há 20 anos, há 15 anos, e só quem fica rico são os pastores. Entendeu? Só os pastores. Agora, Deus não vai ter ninguém como inocente, não, porque Deus já deu sua palavra de graça. Confira o que está na palavra, que
que você vai ver quem é verdadeiro e quem é falso. Então, se Simão tivesse feito essa proposta para muitos dos pastores da nossa época, ele dizer: é nóis, meu filho, traga o seu dinheiro, eu vou lhe ensinar como é que faz. E ensinar qualquer munganga dessa, porque esse pessoal tem tudo, menos o poder do Espírito Santo. Mas Pedro, um apóstolo de Jesus, disse: você está errado, esse seu dinheiro vai te levar para o inferno. Não, pois roga ao Senhor, ore por mim. Eu entendo que Simão aqui se arrependeu. Se ele permaneceu arrependido ou não depois, não sabemos. A história termina assim. Mas veja só, quem era Simão? Era alguém que viu milagres, que ouviu o Evangelho, que se converteu no meio da multidão, que foi batizado, mas o coração dele estava cheio de amargura, maldade. É aquela coisa que eu mencionei há pouco. Quando a capa vem de fora, é só uma capa. Quando a mudança vem de dentro para fora, aí tudo muda. Então muitas vezes a gente vê gente na igreja fazendo isso. Rapaz, esse negócio que eu vejo, eu não vejo muito porque eu não tenho mais estômago para isso. Mas a garotada, geralmente os alunos do seminário, os adolescentes, sempre chegam para me mostrar: professor, o senhor viu isso, viu aquilo? Pai, vi não, manda para mim, para olhar durante a semana. É bom até para eu ficar informado, sabe? Às vezes eu não tenho mais tempo para ver essas coisas, mas é um absurdo, irmãos. É um absurdo o que está sendo feito nos púlpitos do Brasil afora. É um absurdo a pessoa ler uma passagem qualquer na Bíblia e não pregar mais nada, e sair só revelando as coisas. Eu estava conversando com minha sogra, ela dizendo: ela disse: eu vi um anjo uma vez. Tem aqui que fica dizendo o anjo que viu todo dia um anjo. É mentira, irmãos. Qual foi o apóstolo que viu o anjo todo dia? Qual foi o profeta da Bíblia que viu o anjo todo dia? É mentira. Esse povo que diz o tempo todinho: eu estava em casa cozinhando, Deus mandou fazer isso. Aí no outro dia Deus mandou ela fazer outra coisa. É mentira, meu amigo. Deus não faz isso não. Deus fala uma vez ou outra, de vez em quando, assim, uma voz diferente. Ele fala todo dia na Bíblia. Aí sim. Aí eu acredito quando o cara diz assim: eu estava intrigado de fulano e Deus mandou ele pedir perdão, mandou na Bíblia. Aí eu acredito. Eu estava devendo, eu passei um calote, aí eu fui lá e paguei minhas contas. Aí eu acredito. Eu tinha um gato na minha energia, eu tirei o gato, fui lá na energia e paguei minha conta. Aí eu acredito. Eu era um cara safado, agora eu sou um bom pai de família. Aí eu acredito. Mas esse negócio da pessoa ficar se vangloriando: nossa, irmã fulana, Jesus fala com ela o tempo todinho. Fala não. Vai ver, tem até problema mental. Fica ouvindo voz dizendo que é Deus. Sabe quem era assim? A grande profetisa do Adventismo do sétimo dia, Ellen White. Ela teve mais de 2.000 visões. Meu pai frequentou um tempo a igreja adventista. Já perto dele morrer, ele disse: pai, isso é mentira. A gente já estava mais sincero, né? Mais próximo. Aí eu não acredito, isso é mentira. O Apocalipse de João são 8 ou 10 visões que João teve na revelação de um livro da Bíblia todinho. Ellen White teve 2.000 visões. Eu acho que ela era esquizofrênica. Eu estou falando sério. Que ela desmaiava e tudo mais. Então, irmãos, as coisas de Deus são com ar de decência. Sempre que tem esse exagero, geralmente é mentira. Geralmente. Então, assim, em tempos de avivamento, como houve aqui em Samaria, tudo bem. Quantas vezes na Bíblia a gente lê novamente que isso aconteceu em Samaria? Nunca mais. Então, em época de avivamento, pode acontecer do cara ficar tão animado de botar o banco na igreja, o banco na cabeça e lá na frente voltar. Nunca mais vai fazer isso, mas pode acontecer. Pode acontecer de as pessoas caírem pelo poder de Deus. Eu já vi isso, eu já vivenciei isso. Agora, todo culto, o negócio programado, vem a sexta-feira, que Jesus vai curar aqui sexta-feira, e é você que marca e diz que Jesus vai curar. Não é assim o Evangelho, irmãos. O Evangelho é dia a dia. Ande com Deus no dia a dia. Leia a sua Bíblia no dia a dia. Os milagres Deus vai fazer no dia a dia. Vai livrando no meio das perseguições. Tem aperreio e muito, mas o Senhor está conosco para nos dar vitória. Que graça, louvado seja o seu nome. Para concluir, irmãos, Deus não abriu apenas um restaurante para nos alimentar,
mas Ele abriu o céu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tenha Jesus, que é o maior presente que alguém pode ter. Tenha a salvação, tenha a sua palavra, tenha o seu Espírito, tenha milagres, tenha libertação, tenha alegria e tenha novas oportunidades. Todos nós erramos, mas Jesus nos dá novas oportunidades para recomeçar. Vamos orar, irmãos? Fique em pé para a gente orar. E se você precisa hoje de uma nova oportunidade com Jesus, ore aí no seu banco. Deus amado, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Te agradeço por essa igreja mais uma vez. Eu te agradeço pelo pastor Fábio e por Luciana, que tem trabalhado com esses irmãos aqui, sendo abençoados por esses irmãos e sustentados por eles também, Senhor. Dá graça a todos eles, Senhor. Se porventura alguém faltou hoje, abençoe ele também, Senhor. Pai, nos ajuda a enxergar as tuas bênçãos na nossa vida, porque o Senhor nos dá tudo isso e muito mais de graça, Senhor. Obrigado pelo Evangelho, obrigado pelo Senhor Jesus Cristo, pela alegria, pelo discernimento e por novas oportunidades que o Senhor sempre nos dá, Senhor. Ó Deus, se alguém agora está orando, pedindo perdão a Ti por algum erro que cometeu, perdoa, Senhor, dá uma nova oportunidade, como o Senhor já me deu tantas vezes, como o Senhor deu a Simão, o mago, Senhor. Deus, tem misericórdia de nós, vamos ter uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, podem sentar. Falei muito, né?